As quedas na energia elétrica são mais comuns nesta época de chuvas. Em alguns casos, o problema vai além do transtorno de se ficar horas sem a luz elétrica. Exemplo disso são os prejuízos para o bolso, como as ocorrências de queima de aparelhos e perda de produtos que precisam de refrigeração. Sobre essas situações, no quadro Espaço do Consumidor desta quinta-feira, vamos saber detalhes com o assessor jurídico do IBDEC em Mato Grosso, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, uma honra estar aqui. A concessionária, ela é responsável para fornecer energia elétrica. Quando essa interrupção, houver interrupção nesse serviço, e isso gerando problemas para os consumidores, até onde vai a responsabilidade dessa empresa concessionária? É objetiva. Aconteceu a queda de energia e trouxe prejuízo para o consumidor, por exemplo, com a queima de aparelho, a concessionária tem que reparar já. O que o consumidor tem que fazer? O grande problema é quando há o retorno da energia, a religação, há uma grande oscilação aí de voltagem. Alguns testes indicaram que em rede que é 127 volts chega a 500 por alguns milésimos de segundos, mas é suficiente para queimar aparelhos. Aí a ANEEL fez uma resolução que já é antiga, vem sendo reeditada e melhorada, e a atual, ela prevê o seguinte: para a geladeira, quando você reclama na concessionária, você pode reclamar por todos os canais que a concessionária comunica com você, ou seja, internet, telefone ou presencialmente, ou qualquer outro meio que for disponibilizado pela concessionária. Você liga, reclama. Para a geladeira, eles têm um dia útil, eles têm que ir na sua casa, verificar se o nexo causal que é dito, ou seja, se realmente a queima foi decorrente da queda de energia, e dar uma solução para a geladeira. Para os outros aparelhos, eles têm 10 dias para mandar um técnico. Chegou lá o técnico, por exemplo, é um aparelho de som. Aí ele vê, olha, queimou por conta da queda de energia. Aí eles têm mais 15 dias para dar conta do reparo. Ele pode indenizar, pode dar um outro aparelho ou pode mandar arrumar. Quando você fala outros aparelhos, fora geladeira, seria no caso até o ar-condicionado e o ventilador? Ventilador, ar-condicionado, liquidificador. Computador, televisor. Tudo. Mas aí como é que fica a pessoa nesse intervalo de tempo aí? Porque são 10, 15, 25 dias esperando. Exatamente. Nós que militamos nessa área, vemos que existe um conflito entre a resolução da ANEEL e o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, obviamente, prevalece. Porque é lei federal, né? Exatamente. Agora, o consumidor que for seguir a via sacra para esperar a indenização, o caminho é esse. De todo jeito, o que eu recomendo para todo o consumidor que está nos ouvindo, quando tiver um problema desse na rede elétrica, ele tem que ter o protocolo que ele pediu. Eventualmente, por exemplo, uma vez nos consultou uma empresa que queimou toda a parte informática dela. Não tinha como esperar um prazo legal, eles precisavam disso para trabalhar. Então eles foram, fizeram o pedido, fizeram o laudo particular, entraram depois na justiça e ganharam. Por exemplo, nós temos aí informações, tem produtores rurais, pequenos produtores, agricultores familiares que estão tendo prejuízo, por exemplo, na região ali do Olho d'Água, ali na margem direita da BR-364, indo para Rondonópolis, que estão tendo constantes quedas de energia nessa época. Se eles tiverem prejuízo, por exemplo, na produção de hidroponia ou no armazenamento de alimentos, eles têm, quais são os direitos deles, por exemplo? Além do eventual aparelho que queimar, quando ele tem um prejuízo, um outro prejuízo, por exemplo, com a perda de produto, perda de venda, ele tem que informar isso também na sua reclamação. Dificilmente a concessionária indeniza, em que pese que há uma previsão para isso. Eu falo dificilmente porque eles não têm, eles enrolam mesmo em todo o Brasil, não é só a nossa daqui, mas em todo o Brasil eles enrolam para ver se o consumidor desiste. Então, fatalmente, as indenizações para o comerciante que deixou de vender, para quem tinha produto em estoque congelados e frios e perdeu esse produto, eu sugiro que eles tirem foto, documentem do melhor jeito possível e depois eles entrem no judiciário pedindo essas indenizações. Por exemplo, nesse caso, os pequenos produtores que não estão conseguindo mais produzir, estão tendo atraso no ciclo, estão perdendo o produto, perecendo lá por falta de energia, eles vão ter o direito à indenização por essas perdas também.
Agora, a pessoa também não pode chamar um técnico em refrigeração, um técnico em eletrônica para mexer no aparelho queimado antes da vinda da concessionária, porque senão pode alegar que violou o produto e aí nem considerar o direito. O que eu sugiro é o seguinte, quando não tem jeito, você vai ter que chama da assistência técnica especializada, preferencialmente a que dá a garantia para aquele produto, pega o laudo, tira a foto. Quando ele for substituir a peça, guarda a peça substituída e se a concessionária negar, mesmo já tendo feito o pedido e eles demorarem para ir lá mandar o técnico deles, acionar depois nos juizados. Agora, se houver demora nessa ação da concessionária de energia elétrica e a pessoa precisa comprar um aparelho novo ou pegar emprestado com alguém, alugar, por exemplo, ela é obrigada, a concessionária é obrigada a ressarcir o consumidor desse custo que ele teve Sempre ou não? que o consumidor demonstrar que ele fez o que era imprescindível para o seu negócio ou para a sua atividade, aí surge o direito de indenizar da concessionária. Principalmente, ficou caracterizado o atraso da concessionária, aí sim vai ter esse direito de indenizar. O aluguel ou a compra de um outro aparelho, a concessionária vai ter que fazer o ressarcimento. Agora, aquela sua dica inicial principal. Houve a queda da energia, tira todos os aparelhos da tomada, porque a recarga, a volta da energia pode queimar os aparelhos. Caros. A dica é deixar só desligar os disjuntores e deixar um disjuntor só para as lâmpadas, para você ver que voltou energia. Essa é a principal dica. Agora, depois disso, faça reclamação na empresa e aí tomar esse caminho para o futuro ressarcimento. Obrigado pela presença, até uma próxima. Eu que agradeço em nome do IBDEC, até uma próxima.